cresci nesse ambiente, um ambiente de necessidade, um ambiente de dificuldade, e sempre que foi possível, eu vi o sacrifício que minha mãe fazia. Seu Bassi, por que ter uma carteira de dividendos? Por que fazer uma carteira de dividendos? Bem, eu vou retroagir além do necessário, porque eu acho importante. Eu sou filho único de uma senhora, minha mãe, que ficou viúva quando eu tinha 1 ano de idade. Minha mãe sempre foi de origem humildíssima e, naquela ocasião, o que a gente tinha condições de habitar era num cortiço. Só que não era num cortiço nos moldes atuais. Era um cortiço de pessoas vindas da Europa, né? Espanhóis, italianos, portugueses, até franceses. E era um tipo de postura social que um cuidava do outro. Então eu cresci nesse ambiente, um ambiente de necessidade, um ambiente de dificuldade. E sempre que foi possível, eu vi o sacrifício que minha mãe fazia. Então eu tentei, de alguma maneira, com os meus limitadíssimos recursos, não é isso? E idade, fazer alguma coisa para ajudá-la, para tentar ganhar um dinheirinho na época, né? Então eu engraxava sapato na rua Professor Batista de Andrade, lá numa travessa da Avenida Angel Pestana, e comecei a trabalhar, comecei a ganhar. E daí para frente eu sempre fui procurando fazer alguma coisa. Minha mãe chegou a ser depois contratada para trabalhar numa bomboniere de um Cine Piratininga lá no Brás. E eu fui ser baleiro, né? Vendia bala. Enfim, eu nunca tive vergonha de fazer o que eu fiz, né? Porque eu precisava. Então, esse procedimento, ele interiorizou em mim uma necessidade premente de crescer, de conquistar, não de pedir, tá entendendo? E eu faço isso até hoje. Então, eu fui estudando, fui me ficando mais culto, consegui me formar em contabilidade, depois em atuariais, depois eu me formei em economia, depois me formei em direito e faço hoje aquilo que eu fazia quando eu tinha 9 anos de idade, tá entendendo? Eu também nunca tive a pretensão de um dia ser rico. O que eu tive sempre foi medo de voltar a ser pobre, tá entendendo? Que eu sei o que é ser pobre. Então essa é a minha estrutura. Ao chegar num determinado momento da minha existência, eu percebi um negócio que foi assim aleatório. As notícias que os fundos de previdência privada tinham começado a quebrar, em 1970, 71. Então nós tínhamos fundos como Montepio da Família Militar, Pereira Barreto, Providência, GBOX, Capem, eu não me lembro dos outros mais. Esses fundos começaram a quebrar. Então começou a despertar em mim a curiosidade, por que eles quebraram, se eles tinham um compromisso, uma honra de entregar uma previdência. Então isso me preocupou e me incomodou muito. Então eu que sempre busquei fugir da pobreza, eu falei, bom, eu gostaria de ter uma garantia, uma segurança, um conforto financeiro. Por quê? Porque já naquela ocasião eu interpretava o seguinte: o cidadão que consegue alcançar um conforto financeiro, ele tem pelo menos 80% dos seus problemas solucionados. E foi o que eu fiz. Passei a estudar assim celeremente, com muito afinco, como tentar conseguir uma renda mensal. Desse raciocínio de renda mensal, evoluiu para a carteira de renda mensal, que o mercado depois acabou apelidando de carteira de previdência.
Então, o que eu fiz? Eu quis tentar edificar, movimentar uma carteira de renda mensal, só que com renda fixa jamais eu conseguiria isso. Uhum. Então eu tinha que me associar ao quê? Aquilo que é uma das coisas mais importantes no mundo, tá certo? Eu tinha que exorcizar a agiotagem. Eu tinha que fazer o quê? Eu tinha que mirar os meus investimentos para a geração de riqueza. Foi o que eu fiz. Onde é que você gera riqueza? Investindo na produção, tá certo? Então, foi o que eu fiz. Comecei a analisar as empresas e tive uns resultados fenomenais. Primeiro, eu analisei o seguinte, a Previdência. O que é a Previdência? A Previdência nada mais é do que uma provedora de recursos. Ela disponibiliza uma parte daquilo que o cidadão trabalhou durante muitos anos, interpretando-se que aquilo que ela está provendo para o indivíduo, ele tem condições de se manter, coisa que não tem. Muito bem. Aí eu evoluí um pouco mais e contrastei o seguinte, o cidadão que se aposenta, para de trabalhar na iniciativa privada, ele recebe o quê? Da Previdência ele recebe uma provedoria. E o cidadão que para de trabalhar no serviço público? O serviço público ele não se aposenta, está correto? Ele continua ganhando salário. Então é uma diferença. Eu concluí o quê? Que a Previdência, além de ostentar a condição de provedora, ela ostenta a condição de empregadora. Está correto? Então eu achei que só como provedora quebrou, como empregadora vai quebrar mais rápido. Então o que eu fiz? Eu peguei e raciocinei e falei, bom, mesmo assim, o cidadão para se aposentar, ele precisa contribuir para alguma coisa ou para alguém durante 30 anos. Então, eu ainda investigando, raciocinando, tentando montar estratégia, perguntei para mim mesmo, por que eu não posso comprar ações durante 30 anos? Né? E essa resposta foi cada dia mais latente. Então eu cheguei numa conclusão, eu falei, bom, eu vou fazer um trabalho mirabolante na época, se eu tenho que contribuir durante 30 anos para a Previdência, por que eu não compro 1.000 ações por mês durante 30 anos? Muitos falaram, você está visionário. Tudo bem, mas eu vou conviver com essa minha visão, porque eu estou pensando em investir na geração de riqueza e usar a renda fixa, porque a renda fixa, na minha concepção, você usa que é para não pôr dinheiro debaixo do colchão, tá certo? Sim. Então, a filosofia é essa. Você tem que investir na geração de riqueza. E foi o que eu fiz. Para investir na geração de riqueza, você vai comprar o quê? Você vai comprar projetos. Você vai analisar projetos de empresas que tenham, assim, estruturas futuristas, empresas que tenham perenidade na economia, empresas que consigam manter uma sustentabilidade dessa perenidade na economia e que possam, evidentemente, gerar riqueza, fazer essa riqueza circular e distribuir essa riqueza. Foi o que eu pensei. Ótimos. Foi o que eu fiz. Ótimos então, pontos. eu fiz uma análise muito criteriosa das ações que talvez pudessem me retribuir através dessa carteira de renda mensal.